Olá, meus amores! E o tempo vai passando, a saudade cresce. Eu doida pra voltar e abraçar todos vocês. Saudade dos meus bichinhos, né? Muita saudade de vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão mandando atividade para mim por e-mail. Eu tenho recebido os recadinhos, todos muito fofos, lindos. Também estou sentindo saudade. Quando a gente voltar, vamos estar cheios de novidades para contar, né? Assim eu espero. Hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa, então ela vale para o sétimo A e o sétimo B, corresponde capítulo 5, tempo verbal na narrativa. A gente tem que se preocupar até com os verbos quando constrói uma narrativa. Claro, devemos, porque quando a gente trabalha com os elementos narrativos, a gente vê que um deles é o enredo, não é? Que são as ações desse texto. Se a gente fala de ação, falamos de verbo. Então é muito importante atentar para eles quando nós estamos construindo uma história. E por que isso entra na língua portuguesa? Porque, como eu já expliquei a vocês, a língua portuguesa ela serve de base para que vocês formem ideias e tenham recursos para produzir textos, certo? Então, do que se trata o tempo verbal na narrativa? Nas narrativas, os tempos verbais predominantes são os tempos do passado ou do pretérito imperfeito, mais que perfeito, perfeito, pois ao narrar falamos de fatos já acontecidos e, portanto, anteriores ao momento da fala. Ninguém vai contar uma história, né, que aconteceu no futuro. Se eu vou narrar uma história principalmente em primeira pessoa, eu tenho que contar algo que aconteceu comigo. Essas histórias que são futuristas, ela usa um outro tipo de verbo, que é o presente histórico, que a gente vai ver lá na frente, certo? Mas normalmente quando nós contamos uma história, sempre usamos os verbos nessa condição de passado ou de pretérito. Porém, é comum usar o presente do indicativo na modalidade chamada presente histórico, ou seja, como se o narrador voltasse ao momento dos acontecimentos e ele narra como se vivenciasse, presenciasse essas cenas ali naquele momento. É o que acontece quando, por exemplo, eu vou narrar uma ficção científica, alguma coisa que se passa no futuro. Para a gente, né, para nós que somos leitores, aquilo ali está se passando no futuro, mas a história em si, o contexto da história, ele se passa dentro do presente dos personagens. Explico melhor. Lembra quando nós trabalhamos com elementos da narrativa e eu falei do tempo? Eu disse a vocês que existia, isso eu estou me referindo à redação no ano passado. Nós trabalhamos com textos narrativos, né, no sexto ano, e esse ano quem é meu, na verdade redação também, né, quem é de professor Jefferson também deve ter visto isso. Os elementos da narrativa, quando nós trabalhamos com tempo, nós temos dois tipos de tempo, o tempo real e o psicológico. O tempo real é o tempo do leitor e o psicológico é o tempo que se passa a história. Então, se eu estou, por exemplo, lendo um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial, o tempo real é agora, 2020, é o momento que eu estou com esse livro na mão, a data que eu estou com esse livro na mão, né, tomando parte da leitura. O tempo psicológico é o tempo da Segunda Guerra, lá 1939 a 45. Então, esse é o tempo psicológico. Então, quando a gente fala de filmes que se passam, né, aquelas histórias futuristas, num futuro distante, em 2078, os recursos da natureza começaram a ficar escassos e o personagem resolveu que precisava mudar as coisas. Então, repare que eu digo assim, os recursos ficaram, eu estou usando um presente histórico, né, e ele resolveu, ainda assim, eu uso ou um presente histórico ou um pretérito.
Então, mesmo que essa narrativa se refira a algo que é futuro, os verbos que marcam são sempre esses. Ou um presente, que a gente chama de presente histórico, porque é o presente do tempo psicológico da história, ou o passado. Principalmente se a gente faz o relato em primeira pessoa, né? Ainda que seja um narrador observador em terceira pessoa, ele sempre vai contar algo que aconteceu. Hoje o Hugo não está na nossa aula, não vou usar ele como exemplo, tá? Mas eu posso dizer, por exemplo, vinha eu andando pelo shopping quando me encontrei com Denise, nossa orientadora. Sentei com Denise para tomar um sorvete e colocar todas as nossas conversas em dia. Sentei, eu vim, certo? Então, dessa forma, é perfeitamente possível o uso do presente em contos. Lembrando só que contos modernos, tá? Quando ele é mais atualizado, quando ele é uma releitura de contos antigos, ou contos clássicos, que são aqueles contos extraordinários, fantásticos, tipo A Bela e a Fera, Branca de Neve, essas histórias que a gente ouve na infância. Então, quando diz, por exemplo, a Branca de Neve fugiu do castelo e se dirigiu à floresta, encontrando os 7 anões. Perceberam a marca verbal aí? Esse recurso torna o texto mais dinâmico e causa maior expectativa ao leitor. É por isso que ele é importante, a função dele é justamente essa. Quando você usa um verbo no pretérito ou no presente histórico, ele atribui mais ação, objetividade e ação, principalmente quando chega na parte do clímax da história, que é aquela situação problema, que é aquela hora que a gente, por exemplo, quando está assistindo um filme ou quando está lendo um livro, a gente segura na cadeira e pensa, é agora. Não é? É exatamente nesse momento. Mostrar um exemplo para vocês aí com o texto A Flor Maior do Mundo, de José Saramago, tá? Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, desculpa. Chega ao grande rio, com as mãos recolhe quanta de água lá cabia. Volta o mundo a atravessar, pelo monte se arrasta, 3 gotas que lá chegaram. Bebeu-as a flor com sede, 20 vezes cá e lá. Repare que eu marquei todos os verbos, aí, né? Desce, chega, atravessa, recolhe, volta, que são os verbos que estão no presente histórico, e marquei aí o cabia e o chegaram, que são os verbos do pretérito. Então, eu quero que vocês se atentem a isso, principalmente quando estiverem fazendo produção de texto. Pessoal do 7º A com o professor Jefferson e o pessoal do 7º B comigo. Vocês não vão mais usar determinados verbos, né? Agora, a partir de agora, a gente já pode passar um tracinho embaixo e dizer cuidado com o tempo verbal. Vocês não vão usar, por exemplo, um verbo no futuro se vocês estão dentro de uma situação de texto narrativo em que tem que se usar o pretérito ou o presente histórico. Exceto, aí agora eu venho com exceção, tá? Se o seu personagem, existe essa possibilidade, né? Eu tô criando uma história, por exemplo. Aí o meu personagem, eu andava com Denise na rua, de repente ela falou que gostaria futuramente de fazer uma boa viagem, por exemplo, e conhecer a Itália. Então, nesse caso aí, o personagem até ele pode usar na fala dele, se for por discurso direto, não é que é aquele que o próprio personagem fala, ele criar um verbo no futuro, mas só para exemplificar uma perspectiva, mas aí a perspectiva de futuro do personagem. Você, enquanto narrador, tanto o observador quanto o personagem ali falando a sua história, o verbo vai ser sempre pretérito, que é passado, ou o presente histórico, certo? Convém também observar a predominância de verbos de ação e ação-processo, uma vez que a maior característica das narrativas é a transformação, o resultado de um conflito e que leva a um desfecho no final.
Quando a gente fala de verbos de ação aí, eles são predominantes. Não significa que na narrativa não vai haver verbo de estado. Vão ter sim, mas a predominância maior é do verbo de ação, principalmente no clímax, que é aquela hora que o texto começa a tomar, não é, uma proporção de fazer, de resolver, não é? De gerar uma expectativa. Então é mais comum vocês virem lá os verbos de ação, né? E ação, processo, no caso aí que ele se refere, seriam os verbos de gerúndio, né? Seguia pela rua correndo, ó, não é? Desesperado, tentando pegar o passarinho que fugia com a carta escrita para sua amada. Então, é a coisa da constância, né? Da ação ali, bem presente nessa narrativa. Tranquilo até aí? Então, esse assunto também ele é bem pequenininho, porque ele vem com elementos da narrativa. Nós trabalhamos com textos narrativos no 6º ano, estamos trabalhando com ele ainda, não é? Vocês vão trabalhar muito com narrativa ao longo do Fundamental 2 inteiro, mesmo que a gente mude. A gente falou de fotodenúncia, mas a gente sempre está voltando para ele de uma forma ou de outra, porque contar histórias é muito bom, né? Ouvir histórias, ler histórias, assistir um filme, um videogame, que também é história. Pro videogame é narrativo, sim. Claro, toda vez que você pega o console do videogame, liga e bota um jogo novo, ele conta a história do jogo antes de começar, a não ser que seja esse jogo mais simples de celular. Mas normalmente os jogos têm história, principalmente se você pega um jogo, um Xbox, um PlayStation, sempre tem a historinha do jogo. Isso também é narrativa, um filme, uma novela, um relato. Então, histórias narrativas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Quando a gente se encontrar, que todo mundo for se abraçar, matar saudade e contar, né, fazer os relatos de como foi, né, esse processo de quarentena, isso também vai ser uma narrativa. Toda vez que nós socializamos histórias, eu, por exemplo, com as histórias dos gatos, vocês com as histórias dos bichinhos de vocês, nós estamos fazendo uma narrativa. Então a narrativa ela sempre está presente, porque nós somos desses e gostamos desse tipo de texto, né? É a nossa tipologia com diversos gêneros que nós todos amamos, inclusive histórias em quadrinhos. Tá? Então, para dúvidas, sugestões e envios de atividades, fale com proleo@hotmail.com, que vocês sabem que é o nosso canal, onde nós mantemos contatos. Eu estou tentando devolver para vocês essas atividades da forma mais rápida possível. Estou sentindo falta de algumas produções de texto, de algumas atividades, né? Tem alunos que estão me devendo isso, ainda estou recebendo, porque eu sei que sempre acontece um probleminha na internet, é um dia que não funcionou, foi um dia que eu estava com a demanda muito grande, mas assim, não deixem de mandar essas coisas para mim não. É a forma que eu tenho de avaliar como é que vocês estão. Não deixem também de mandar dúvidas para mim. Olha, Pro, eu não entendi, você pode reexplicar? Eu vou dar um jeito de reexplicar isso para vocês e dependendo da quantidade de dúvidas iguais que eu tiver ou se eu tiver, até que sejam dúvidas diferentes, mas muitas, eu posso fazer uma videoaula só para dar a vocês as respostas. Tá? E também as sugestões, se vocês quiserem me dar, Pro, eu assisti um filme legal, manda para mim. Poxa, Pro, eu li um livro aqui na quarentena que foi massa, mande para mim também. Estamos aqui para isso, para socializar, certo? Então, fiquem com Deus, um beijão, saudades e até a próxima aula, meus amores.